Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 13 de dezembro, e nós celebramos uma grande mártir da fé cristã, Santa Luzia. Hoje, pelo nosso Brasil, muitas paróquias que são confiadas ao patrocínio de Santa Luzia estão aí celebrando a sua padroeira. Em muitos lugares do nosso Brasil há uma belíssima e piedosa tradição de se realizar uma vigília nas casas em honra de Santa Luzia. As pessoas passam a noite em oração, agradecendo a intercessão de Santa Luzia, ela que é a protetora contra todos os males dos olhos, da vista. Então peçamos que por intercessão dela, nossos olhos do corpo e da alma se abram cada vez mais para os caminhos e os projetos de Deus para nós. Vamos iniciar o nosso encontro? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E agora, eu quero te convidar a tomar em mãos a palavra que está no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos de 16 a 19. Naquele tempo, disse Jesus às multidões: Com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas nas praças que gritam para os colegas dizendo: Tocamos flauta e vós não dançastes. Entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Veio João, que não come nem bebe, e dizem: ele está com um demônio. Veio o filho do homem que come e bebe, e dizem: é um comilão e beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Mas a sabedoria foi reconhecida com base em suas obras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos, esse pequenino trecho do Evangelho de Mateus, ele tantas vezes parece assim um tanto enigmático, né, e de difícil compreensão para nós, mas não é. É bem fácil de ser compreendido. Neste texto, Jesus endereça essa sua mensagem aos fariseus e mestres da lei, que demonstravam a todo tempo a sua insatisfação com a pregação, os milagres e o modo como Jesus agia. Eles respeitavam Jesus porque era um pregador insigne, porque tinha sabedoria e falava com autoridade. Mas quando Jesus realizava milagres, perdoava pecados, fazia coisas que lhes fugiam ao controle, eles ficavam desconcertados. E também quando Jesus criticava seu modo de agir, criticava a dureza dos seus corações, criticava o legalismo exagerado que existia neles, estes homens faziam o possível e impossível para desmerecer Jesus e sua pregação, seu ministério. Estes homens que estudavam a Escritura, que conheciam as profecias, que eram homens de Deus, não foram capazes de reconhecer Deus quando Deus se manifestou. Primeiro, eram grandes opositores de João Batista, o precursor do Messias, o último e grande profeta do Antigo Testamento. Diziam que João vivia possuído por um demônio, pelo modo austero de vida, pela pregação forte. Diziam que ele era louco. Como dizem nos dias de hoje acerca daqueles que procuram viver com fidelidade à sua palavra. Como dizem acerca daqueles que estão lutando com todo o seu coração e a sua alma para que a verdade do Evangelho permaneça e chegue aos corações de tantos homens e mulheres como os senhores e senhoras hoje que nos assistem aqui nesse canal. Ora, João Batista era aquele que se impunha diante dos mandos e desmandos da classe sacerdotal, do partido farisaico, do partido dos saduceus. João Batista era aquela voz que gritava no deserto e que incomodava, inclusive os grandes, como nós sabemos, Herodes, o governador da terra de Israel. Nós sabemos que ele ficava desconcertado ao ouvir João Batista. João Batista, então, era um louco, um possuído pelo demônio. Mais louco, mais possuído e mais fora da curva era Jesus,
Porque João Batista não realizava os milagres que Jesus realizava. João Batista não expulsava os demônios que Jesus expulsou. João Batista não tinha como conceder a seus discípulos poderes sobrenaturais como Jesus concedeu aos seus discípulos. João Batista não perdoava pecados, como Jesus perdoava. Apesar de ter sido mártir, nós conhecemos o túmulo de João Batista e sabemos que lá está seu corpo. Jesus também foi mártir, mas nós sabemos que ele venceu a morte e ressuscitou, porque ele não era um homem qualquer, era o Filho de Deus. E aqueles a quem Deus confiou o discernimento e o estudo da palavra, aqueles aos quais Deus chamou para serem guias do seu povo, estes o Senhor não conseguiu convencer da sua divindade e da sua obra de misericórdia que estava ele realizando no meio de nós. Os fariseus, mestres da lei e os saduceus tinham seus corações endurecidos pela falta de fé. Nós precisamos ter fé, caríssimos, se nós queremos compreender os sinais de Deus diante de nós. O Senhor Jesus pode ser que pela nossa virtude venha pessoalmente falar conosco, como fez com Saulo, como fez com Santa Margarida Maria, como fez com Santa Faustina, como fez com tantos santos e santas ao longo da história. Mas também eles, muito antes de receberem a visita do Senhor, eles estavam atentos aos sinais, ou seja, atentos à vontade de Deus. Não eram como crianças mimadas, como crianças mal resolvidas, como crianças birrentas, que tudo que se lhes é oferecido é motivo de reclamação. Não, nós não podemos ser como eles. Nós devemos ser capazes de compreender, ainda que seja na contrariedade, na dor, o chamado e o projeto de Deus para nós. Jesus é o Senhor. E ele diz que a sabedoria foi acolhida. E acolhida por quem? Pelos simples e humildes. Por aqueles que não impõem barreira racional à sua fé, mas que de todo o coração dão a Deus livre espaço para trabalhar nas suas vidas. Vamos receber a bênção do Senhor? O Senhor esteja convosco. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São José, seu esposo, e São Miguel Arcanjo, desce e permaneça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã.